É com muito prazer, né, que eu apresento para vocês o Dr. Marcos Fernandes, muito querido, nosso colega de trabalho, veterinário, homeopata, doutor em ciências pela USP. Ele é terapeuta de constelação familiar, faz um trabalho bem bacana, um dos pioneiros aí nesse trabalho da constelação familiar em multiespécie, né, associando os animais também nesse contexto, e também com medicina germânica, que vem aí abrindo um leque bem grande de interpretações, né, de relações, de uma forma bem bacana e totalmente significativa, né, que faz muito sentido. E aí hoje a gente queria conversar um pouquinho, tem um monte de coisa para falar, né? Mas Muito. hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre a questão das semelhanças entre os tutores e os tutelados, né? Marcos Fernandes tem um livro que eu já li e tenho, que é Cara de Também um e Focinho do Outro, recomendo. onde ele fala sobre essas questões, recomendo super, onde ele fala dessas questões das relações do tutor e do tutelado e como eles são parecidos, né? Como essas semelhanças elas estão evidentes. Sim. E aí, eu queria começar te perguntando, Marcos, como você percebe essas semelhanças, né? Quem não conhece seu livro, e enfim, sobre o seu trabalho, como você percebe essas semelhanças entre os tutores e os tutelados, assim, na sua prática? Que semelhanças são essas? De que forma ela acontece? Perfeito. Fernanda e Renata, desde que eu me formei em 92, eu entrei num consultório veterinário desde o primeiro dia e comecei a observar que o cachorro era muito parecido com o dono. Sim. Às vezes o dono era ansioso e o cachorro era agitado, hiperativo. Às vezes o dono tinha uma tendência depressiva, o cachorro era apático, prostrado. Começou assim. Só que aí eu fui vendo que não era somente uma questão psíquica, mas uma questão física e com relação às doenças também. Então eu dava um diagnóstico de diabetes, aí a pessoa falava assim, mas eu sou diabético, doutor, minha esposa é diabética, meu filho é pré-diabético, agora o cachorro, né? Enfim, então eu comecei através da fenomenologia, observar esse fenômeno ao qual eu não fui ensinado na faculdade, né? E daí nasceu o livro Cara de um, Focinho do Outro, que mostra a relação de semelhança entre tutores e tutelados. Na verdade, ele surgiu do meu TCC, do curso de formação em psicanálise, porque eu fui estudar psicanálise para entender com o tutor, para entender o que estava acontecendo com o animal. Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana, E nesse né? contexto, pode falar. Não, isso é muito falar, bacana, porque o pessoal de hoje em dia, né, doutor, é isso que eu e a Rê estamos tentando levar para o pessoal, pensar fora da caixa, que a gente fala, né, sempre aqui nas lives. Porque ainda o pessoal não consegue perceber que quando um animalzinho entra no consultório, junto com o seu tutor, a importância que tem de você escutar, né? Além de você olhar naqueles olhinhos que te dizem tudo, mas você escutar o que aquele tutor tem para falar, porque muitas vezes quando ele fala com você, ele está dizendo tudo que está acontecendo na vida dele, e você já mata ali muita coisa, né, com o seu paciente, né? Então, assim, é abrir os olhos e perceber, assim, que tá faltando, né, novamente a gente ter essa empatia, né, vamos dizer assim, um com o outro, né? É verdade. A gente tem que aprender a olhar além do animal. Assim como um pediatra olha além da criança, é preciso aprofundar esse olhar para as famílias, né? Que hoje nós chamamos de multiespécie, que são famílias formadas por indivíduos de espécies diferentes, unidas por laços emocionais, né? Então não é o cachorro mais, né? Na verdade nunca foi, né? Nunca Agora foi. muito menos, né? E olha que legal, né? Relembrar que hoje, nada é por acaso, é o Dia Mundial da Família, né? Então, nada por acaso estarmos aqui conversando nessa família multiespécie, né? A gente está levando aí um pouquinho do conhecimento aí do doutor, mais amor para os nossos lares, né? Para a gente poder estar auxiliando no tratamento. Bora lá, Rê. Próxima pergunta para o doutor. A gente tem muita coisa para perguntar para ele. E quer conversar, né? Porque é tão gostoso, é um assunto que a gente vê na nossa prática, né, Fê? Eu e a Fê, a gente conversa bastante sobre isso, Marcos, sobre essa questão das queixas que os tutores trazem, né?
As queixas que eles trazem do animal, é o que você disse, muitas vezes eles também são. Eu lembro como se fosse hoje um dos meus atendimentos, em que a tutora me chamou conta de uma claudicação de posterior, só que aí ela falou para mim, ela é muito ansiosa, será que você consegue trabalhar isso nela, né? Tá me ouvindo? Tá dando uma falhada aqui. Tô sim. Tá. Perfeito. E aí ela é muito ansiosa e tal. Aí eu falei assim, vamos, né? Vamos trabalhar com a medicina chinesa, a gente consegue organizar essas questões, né? Vamos caminhando. E aí vou investigando e descubro que quem é ansiosa é a tutora, né? E ela não falava nada, mostrava aquela ansiedade camuflada, sabe? Porque era sossegadinha, calminha. Aí descubro que a cachorra tem uma cardiopatia. E quem era cardiopata? O tutor. Então, sempre, a gente vive isso o tempo todo, né? Então, essas queixas que eles trazem, na verdade, é o que a Fê falou. Se a gente for investigando, e essa questão da escuta que a psicanálise traz de uma forma bem bacana, né? Que é esse escutar e compreender. Se a gente escuta, a gente já sabe o que está acontecendo com o animal só na escuta, né? A importância da anamnese, né? Só que nesse caso, uma anamnese um pouco diferente do tradicional, né? E aí, como que acontece, Marcos, quando a pessoa te procura, ela vem com essa queixa, assim, nessa semelhança que nem você falou? O que ela busca mais quando ela busca uma terapia de constelação, por exemplo, contigo? Na verdade, ela quer entender por que o animal dela está doente. Então vem um casal trazendo um cachorro com câncer. E aí ela quer entender por que aquele cachorro dela teve câncer. E aí eu vou ver com quem que esse animal se liga mais. É com o marido? É com a esposa? Com quem que ele se identifica? Que é um conceito de Freud, de 1921. Os filhos se identificam com os pais. E no livro, Cara de um Focinho do Outro, eu mostro que os animais se identificam com seus tutores, especialmente porque eles estão na condição de filho, né? E a partir do momento que eu descubro com quem que o animal está ligado, eu pergunto para a pessoa, quem na tua família tem câncer? Por acaso é o senhor? Digamos que seja o tutor. E aí a gente não estranha mais as respostas, né? Eu tive câncer, meu pai morreu de câncer, né? Na minha família tem muito câncer. Então, confirmou. De fato, o animal está conectado ao sistema familiar do tutor, ao qual ele se liga mais. Por que ele se liga mais ao tutor e não à tutora? Resposta, não sei. Não sei por que é igual, por exemplo, um filho. Às vezes a gente é mais ligado com o pai, às vezes a gente é mais ligado com a mãe. Qual que é a explicação? Afinidade? Energia? Magnetismo? Não sei. Mas, de fato, o animal honra normalmente um indivíduo do sistema familiar. Sim. Sempre. É bacana que eu trabalho com floral terapia, né, Márcio? E aí, nessa floral terapia, eu uso a radiestesia como conexão. E é muito interessante, porque na minha avaliação, eu coloco o animal como testemunho, né? E aí eu puxo da onde são essas energias que ele está drenando. É muito interessante porque vem florais que estão dizendo de drenagens energéticas e florais que estão dizendo de situações emocionais, mas a maioria é focada em um tutor, sim. Você reforça isso que você está falando. A maioria vem conectada com um tutor. Às vezes eles fazem alguns papéis mais rápidos com outros, mas um deles é sempre o foco principal mesmo de conexão. É muito interessante. E a gente trata todo mundo, né? Trata com os florais todo mundo. Vai nessa mesma linha. Verdade. Multiespécie. Professor, aproveitando para fazer uma perguntinha aqui que estão mandando aqui, pessoal, perguntem, porque a gente tem sorteio no final da live. O doutor está aqui para responder, né? Vamos aproveitar essa noite. Tem uma perguntinha aqui, quando a gente adota um animalzinho ali de rua, que o coração amolece, né? Você fala, ai, que bonitinho, vou levar para casa, e chega em casa ele adoece, né? Então, como é que a gente pode colocar isso para esse tutor? É assim, o animal não erra de endereço. Se o animal veio para sua casa, existe uma conexão. Eu sempre dou esse exemplo. Aqui está o tutor no universo, aqui está o cachorro. Por que eles se encontram? Numa aquisição, numa compra,
num ganho, num achado na rua, né? Enfim, sempre o animal ele vem através de campos morfogenéticos que são como leis da atração a nos assemelhar de alguma forma. Então, ainda que a gente ache o cachorro na rua, não existe acaso, não existe coincidência. A gente trabalha com a lei da sincronicidade, né? Tudo é muito sincrônico no universo, né? Sincronicidade é um termo da psicanálise, Sim. né? Então, os inconscientes se conectam. E aí o animal que eu peguei na rua, eu adquiri, ou eu comprei, ou eu ganhei, ele vai desenvolver uma doença que tem relação com o meu sistema familiar, normalmente. A não ser uma situação aguda, o cachorro às vezes é atropelado, o cachorro é envenenado, e ainda assim a gente busca na família pessoas que foram atropeladas ou que se intoxicam por álcool ou drogas. Então sempre tem uma relação. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A gente viveu junto um pouquinho isso, né, Marcos, em relação aos seres de Júpiter, né? E eles dizem dessa questão de que às vezes a gente tem essas conexões, a gente adota um animal, né? E o animal vem com uma doença, um câncer, por exemplo, né? Se essa doença ela veio do outro tutor, ela veio de alguma outra energia, ela se cura. Se não veio, é porque a conexão é com esse tutor mesmo. Já veio nesses campos, né? Então, o que ele tem que passar é dessa forma mesmo. Muitos me falam, né? Quando eu vou questionando sobre essas questões emocionais, essas relações, eles falam, mas o cachorro já chegou com câncer. O cachorro já chegou com tal problema, né? Com problema de coluna, enfim. Então, se ele chegou assim, minha flor, é porque as conexões estão estabelecidas, né? Então, vamos ver, vamos esperar o tempo passar e se ele tiver que se curar, ele vai se curar ou você vai lidar com isso e vai aprender com esse processo, né? É muito interessante. Perfeito. Muito interessante. E, Marcos, a partir do momento em que o tutor toma consciência disso, né? No processo de constelação, ele tomou consciência, reorganizou. Qual que é a orientação? Porque o tutor sempre se preocupa, ai meu Deus, mas eu tô fazendo mal pro meu cachorro? O que eu tenho que fazer? E eu sempre me pauto nisso, dizendo que o animal, ele é um sinalizador nosso. E pelo amor que a gente tem por eles, a gente se modifica. Porque se depender só da gente vai, preciso fazer terapia. Tá, um dia eu vou. Falo que eles trazem a gente para esse processo de reflexão, né? E a partir dessa reflexão na constelação, como é que você orienta eles nessa relação? De fato, o tutor ele pode ir por esse caminho da culpa, o que é muito comum na nossa espécie e na nossa sociedade, onde a gente nasce culpado por tudo. É uma crença que nós temos de sermos culpados por tudo. Eu digo para a pessoa que ela não é tão importante assim, a ponto de ser responsável pela doença do animal exclusivamente. Coloco ela num lugar que é o dela. Ela tem uma responsabilidade sobre o que acontece com o animal, mas não é exclusividade dela. No entanto, a partir daí eu peço para ela mudar comportamentos. Por exemplo, parar de chamar de filho, né? Tratar esse buraco emocional que muitas vezes a pessoa tem e que acaba analgesiando essa dor desse processo carencial emocional através da presença de um animal. O animal não tem essa função. Às vezes a pessoa fala assim, o cachorro é um remédio. Não é, não. Cachorro não é remédio para ninguém, não. O cachorro é um cachorro. O cachorro, ele quer brincar de bolinha, ele quer correr na praça, ele quer socializar, ele quer ter contato com outros animais. E as pessoas colocam eles nos lugares de filhos, especialmente. E na constelação a gente tira isso, com certeza, né? Porque é isso que adoece. Por exemplo, é uma das situações. O filho, mas pode ser no lugar de esposa, de marido, enfim. Sim, nas carências que a gente tem, nos buracos que a gente tem, né? É que as pessoas acabam confundindo, né? Elas acabam confundindo amor, né, inteira ali, mais um ente na família. É um ente, vamos dizer assim, na família, mas ele acaba colocando ele num lugar onde ele não deve, né? Ele às vezes tira um filho, às vezes, e eu vejo muito, né, aquele pai que a filha casou,
Aí ele pega um cachorrinho. Aí a cachorra chega a chamar de rainha, de princesa, porque você vê que é aquela falta daquele ninho ali, né? O ninho abandonado, né? E começa a repor isso no animal. E a gente começa a perceber o que? As doenças acontecendo, vindo tudo aquilo, e aí a pessoa não consegue entender por que aquilo está acontecendo. E a gente vê todo um processo dentro do lar, né, doutor? A gente começa a ver às vezes eu já vi acontecer tanto com o animal como a pessoa, os adoecimentos emocionais de ambos, né? Pelaquela suposta perca, que não é uma perca, né? A gente não perde um filho quando ele casa, a gente ganha mais um filho, a gente ganha mais uma família, mas a gente está acostumado com isso que o senhor falou, a culpa, né? Será que ela foi embora por culpa minha? A pessoa não entende aquele processo, não é isso também? Isso. E mais ainda, no livro Os Animais e as Constelações Familiares, eu cheguei à conclusão que o animal ocupa o lugar da criança que não nasce, da criança não nascida, Verdade. da perda embrionária, Sim. do aborto, né? Sim. Então, o cachorro ocupa normalmente 3 lugares. Ou do filho que não nasceu, que é o aborto, ou do filho que nasceu, cresceu, foi embora, Sim. ou do filho que a pessoa não teve. Não teve, verdade. Então, nenhum dos 3 lugares é lugar de animal. Qual que é o lugar de animal? De animal, né? Então, isso não diminui o meu amor pelo meu animal, muito pelo contrário. Isso é uma forma de respeitar a espécie ao qual ele pertence, anatomicamente, fisiologicamente, nutricionalmente, comportamentalmente, né? Então, esse é o caminho da melhora. Por isso que os animais peregrinam de profissional em profissional com doenças crônicas incuráveis. Sim, sim. Doutor, tem uma pergunta aqui do pessoal do Lar Paz e Amor, aqui de Praia Grande. O animal pode ter a função do despertar espiritual? Creio que sim, cultivando em nós o amor. Eu entendo que o homem precisa do animal para se humanizar. Infelizmente. Sim. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ter afeto, carinho e amor pelo ser humano. Mas com o animal, ela consegue, né? Às vezes é um bloqueio que ela tem. Então, sim, eu entendo o despertar espiritual como o despertar do amor. Então, sim, os animais têm essa função também. Perfeito. E, doutor, o Hugo Moreira, ele está falando assim, a substituição, às vezes, é por sentimento de posse. Dificilmente será saudável essa relação, como nos seres humanos também, né? Verdade. Às vezes a pessoa fala assim, meu cachorro. Meu é pronome possessivo, né? Ele não é teu. É igual eu falar meu filho, né? É muito meu, né? O filho não é meu. Eu tutelo. Ele é um tutelado. Eu sou o tutor do cachorro. Também sou um tutor do meu filho, né? Então, esses pronomes possessivos, eles precisam ser olhados com mais calma. Sim. Perfeito. No seu aulão, Marcos, né, teve a questão de algumas tutoras que se colocaram, né, com perdas de animais, enfim. E eu acho que eu pensei sobre isso, mas não consegui falar, porque eu estava com as crias junto, tentando assistir seu aulão, enfim, de que temos essa questão do pronome possessivo, temos a questão do chamar de filho, mas eu acho que isso vai muito além. Porque a gente tem pessoas que não chamam de filho, mas colocam na postura de filho. Claro que a palavra filho te leva muito mais a isso. Mas quantas e quantas vezes eu chamo minha cachorra de filha e falo, ô filha, pelo amor. Só que eu não coloco ela no papel de filha. Ela tem um papel de cachorro. Sim. Então isso está muito ligado ao que a gente está sentindo e que informação que a gente está mandando, né? Porque a gente se pauta muito nisso, de falar, não chama de filho, não chama de filho. Claro, porque isso leva automaticamente a colocação como filho. Sim. Mas a gente também tem que olhar os que não chamam de filho, mas que tem esse papel, né? E eu vejo bastante. É mais um que você acha, processo interno do que externo. Sem dúvida, Renata, sem dúvida. É mais um processo interno. No entanto, o hábito faz o monge, né? Se não é filho, para que chamar de filho? Né? Eu sempre dou exemplo, né? Eu posso chamar a minha namorada de filha? Não. Eu posso chamar a minha filha de esposa? Não. Então, se a neurociência comprovou o poder do pensamento, imagina das palavras. Sim. Imagina quando nos expressamos com a comunicação, né? Mas sem dúvida, Renata, você tem toda a razão. É um processo muito mais interno que externo.
Professor, mais uma perguntinha. A Fátima Magliano, ela está perguntando assim: o cachorro consegue conversar com você pelo olhar? Eu não tenho a menor dúvida. Eu moro com uma gata, já já ela passa por aqui, a Belinha, que eu encontrei na rua, né? Olha, eu me sinto até desconfortável. Quando ela me olha, parece que ela lê a minha alma. Eu fico até constrangido. Então, sim, os animais é a linguagem do amor, né? Eles Linguagem se do amor. expressam pelo olhar, que é a janela da alma, com certeza. E eu costumo brincar com meus tutores, que quando eu tô ali olhando pro cachorrinho dele, eles dão aquele olhar assim que te fala tudo. Aí você olha e fala, acho que tem uma mentirinha aqui, tá faltando alguma coisa aqui que ele já me contou e você não me contou. Aí a gente acaba levando numa brincadeira e acaba o pessoal falando mesmo. Então eu também acredito super, eu acho que um olhar fala tudo, tudo. E se a gente se olhasse mais, eu acredito também que a gente conseguiria bastante ler, às vezes, um sentimento pelo um olhar, porque um olhar às vezes pede um abraço e a gente deixa de dar, não é verdade? Verdade. É verdade. Verdade. É verdade. E aqui essa é a verdadeira comunicação, né? Porque as palavras, não necessariamente elas falam aquilo que a gente sente. Tanto que eu falo muito para os tutores, não adianta você falar que tá tudo bem e ali dentro não tá. Porque eles não estão ouvindo o que você está falando, eles estão sentindo o que você está sentindo. Verdade. Né? E eu acho que essa é a comunicação, eles não falam a nossa linguagem. Eles leem os nossos sentimentos, eles leem o nosso pensamento, porque é uma conexão direta de interpretação, né? Sim. Tanto que a gente tem aí os seres que auxiliam esses processos de comunicação entre eles e nós, né? Que a gente também já viu um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, eu acho que é esse olhar mesmo. O fundo é esse, é a gente se comunicar dessa forma com eles. Eu acho que é sucesso se comunicar dessa forma. Com certeza. Ô, Marcos, dando acho que não tem mais pergunta não, né, Fê? Por enquanto não, eu tô aqui colocando o pessoal no sorteio. Pode ficar me perguntando. Aproveitando aqui uma questão minha mesmo, vou colocar uma pergunta extra aqui do que eu tinha pensado. Quando a gente tem o animal como um facilitador, um colaborador em processo... Eu sou da educação, né? Então eu trabalhei muitos anos com crianças com deficiência. E a gente tem esse papel, o cachorro principalmente, mas outros animais também, eles entram nos processos terapêuticos de uma forma muito interessante. Eu mesma fui para veterinária porque eu comecei a estudar a entrada no animal nos processos terapêuticos de psicopedagogia que eu fazia, né? E aí acabei indo para veterinária. Mas, nesse caso, pensando nessa estrutura, quando o animal entra num caso de autismo, por exemplo, onde essas relações são importantes, né? A gente tem a ecoterapia aí, que aí não entra no nosso meio familiar, mas ela também é importante. Mas e quando o animal entra no nosso meio familiar? Esse cachorro ocupa um espaço dentro da família, nessa relação de favorecimento dessa interação com o humano. O que você vê nesse contexto dentro dessa organização familiar? Na verdade, os animais também têm a função de serem coterapeutas. Então, eles têm um papel importantíssimo na coterapia com os pacientes aos quais você citou aí as indicações, o autismo, paralisia cerebral no caso da ecoterapia e tudo mais. No entanto, tirando a questão da coterapia, que é uma das funções dos animais, quando ele está na nossa casa, ele não tem essa função. Ele tem a função de um companheiro. Por isso, animais de companhia. Cães e gatos são animais de companhia. Animais de companhia, eles querem, inclusive, companhia. Tanto é verdade que, pelo que eu vi na internet, não sei se é fake news, enfim, saiu uma lei na Espanha agora, cachorro não pode ficar sozinho em apartamento mais. Porque a gente percebe que os animais, quando ficam isolados, eles adoecem justamente porque eles necessitam de companhia. Então, dentro de uma configuração de uma família multiespécie, que é aquela família formada por indivíduos de espécies diferentes, o papel do cão ou do gato é apenas de um membro da família multiespécie, mas não de coterapeuta, né? Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sarei da depressão por causa do cachorro, né? Não, cachorro não é remédio. O animal, não nego que ele pode ter tido uma função interessante. Mas, veja, se o animal morrer, você vai voltar a ter depressão de novo? Então, veja, a gente precisa olhar a cura com um olhar mais aprofundado. Que ele trouxe algum alívio, eu não questiono.
mas que ele é um remédio, não. Não, E é bem concordo. delicado isso, né, Marcos? Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da depressão. Muitas vezes as pessoas ela entra num processo de depressão porque ela está carente de atenção, ela precisa de companhia. E aí esse papel, o animal vem com esse papel de companheiro, só que aí as coisas não são resolvidas porque ele podia entrar nesse processo tudo bem, desde que a pessoa fizesse o processo de terapêutico e resolvesse os problemas dela. Ele ia ter um companheiro cobrindo aquilo que ela precisava até ela se tratar, como um app na vida dela. Mas não se trata, e aí não aceita a perda. E aí fica mais colapsado depois de uns 10, 15 anos que o animal morrer. É bem lembrado isso, porque não dá para colocar ele como um remédio. Bem interessante essa forma que você coloca. Ele não é um remédio, ele pode ajudar, né? Ele pode fazer um papel muito importante, mas ele não pode ser um remédio, né? Remediar, ele tem que realmente te curar. Ele vai te auxiliar para a cura, para a sua cura, né? Porque senão é muito pesado para ele estar nesse lugar de salvador da pessoa. Aí ele Verdade. adoece. Ele adoece. Porque Com é certeza. uma sobrecarga muito grande, é uma responsabilidade muito grande de Enorme. quem, dentro das constelações, assume um papel de, ou deveria assumir, de menor, por ter vindo depois dos tutores, né, lei da hierarquia, e por ser de outra espécie que necessita do cuidado nosso. Então, é eu colocar, eu tinha depressão, mas depois que meu filho nasceu, curou minha depressão. Bom, então, pensa na responsabilidade que é meu filho na minha vida. Gente, não faz sentido, coitado do moleque, né? Não tem nada a ver, né? Verdade. Sim, com certeza. Professor, tem duas perguntinhas aqui. Vamos começar primeiro aqui com a Thaís. São os envergonhados que me mandam pelo WhatsApp. Ela está perguntando assim. São os envergonhados. Ela até colocou aqui, estou com vergonha. Até o cheiro dos gases, o pum, é igualzinho do ser humano. Como explicar isso se eles não comem a mesma comida, em relação a quem come ração? Acho que ela está falando assim, às vezes convive tanto com aquela pessoa que fica até com o cheirinho daquele de casa. A explicação é pelos campos mórficos, né? Os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é um cientista de Harvard. Basicamente, esse cientista diz que a gente não se relaciona entre si, mas os nossos campos se relacionam. O animal, ele copia de uma forma tão fidedigna o nosso comportamento, nossa personalidade, nossos trejeitos, nossas manias, nossos odores, que é algo impressionante. E é através do campo mórfico, ou seja, o animal entra em contato conosco e nos honra, nos segue, né? É como se o filho seguisse o pai ou a mãe. Sim. Assim somos nós com relação aos nossos pais também. Nós temos comportamentos extremamente parecidos com os nossos pais. Alguém pode dizer assim, não, mas isso é uma questão genética. Não só. Existe hoje a epigenética, ou seja, o que está acima da genética. Nós seguimos de uma forma muito fiel, às vezes um avô que nem conhecemos, um bisavô que nunca tivemos contato, passamos a ter atitudes de ancestrais que geneticamente estão muito diluídos. No entanto, os seguimos através desses campos morfogenéticos. Perfeito. E tem mais uma perguntinha aqui, mais ou menos dentro disso também. A Tamires, ela está perguntando. Por que o cachorro, às vezes, fica repetindo coisas, comendo sapato, comendo, pedindo comida, pedindo pano? Por que ele repete todo o tempo todo isso dentro de uma casa? Para chamar atenção, ela pergunta. Se for com relação à fase oral, tudo que ele quer fazer, ele que faz com a boca, tudo ele põe na boca, tudo ele mastiga, tudo ele engole. Normalmente eu vejo que são tutores que estão tendo uma dieta restritiva muito grande. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica ou pessoas que têm sobrepeso, que se impõem um regime muito duro, o animal ele se ressente disso, copia esse sintoma que é do tutor e passa a desenvolver nos objetos da casa. Perfeito, legal. Então aquela pessoa também, às vezes, que tem alguma síndrome, né? Uma bulimia, alguma coisa desse tipo, pode estar ótimo. Doutor, mais uma pergunta. O pessoal hoje está perguntando, que legal. Hugo Moreira, vários animais no mesmo ambiente, estando eles conectados a tutores diferentes, pode haver, espera um pouquinho, patologias
Pode haver o surgimento de patologias diferentes ou haverá repetição de patologias pela própria ressonância? Normalmente, uma repetição de patologias pela própria ressonância. O animal ele se conecta com a família humana e ele passa a desenvolver padrões de adoecimento da espécie ao qual ele está conectado. Né? Então, há uma sincronicidade. Ele não adoece de forma aleatória, com certeza. Perfeito. E a Fátima, doutor? Rê? Oi, Quer falar alguma coisa? quero. E não só dentro do mesmo, da quantidade de animais juntos, como na repetição de animais em sequência. Animais Sim. que morrem e o outro animal desenvolve a mesma doença. O outro morre e desenvolve a mesma doença. Ou então adota um, morre, adota o outro, a mesma. Inclusive doenças raras. Por exemplo, uma vez teve um caso de tumor de reto, que não é tão comum. E foram uma sequência de 2 ou 3 animais que tiveram tumor de reto. Então, realmente, isso se repete, né? Não só dividindo entre os animais, mas em sequência também, né? Eu vejo isso na oncologia. Certa vez eu atendi um cliente, eu tive consultório 32 anos, né? Ainda tenho. E o cliente teve 4 cachorros que faleceram com tumor de mama. O outro teve 3 animais que foram atropelados. Alguém poderia dizer assim, não, mas ele era displicente em relação a mantê-lo fechado, né? Essa é uma explicação cartesiana e mecanicista, porque naquela época, há 30 anos atrás, na Vila Prudente, na Moca, onde eu comecei a trabalhar, muitas pessoas deixavam animais soltos e nem todos eram atropelados. Então veja a questão da sincronicidade. Né? Sim. Doutor, mais uma pergunta. A Fátima Magliano. O nome que você dá ao seu cachorro significa algo? Significa, se for especialmente nomes humanos, né? Joaquim, Roberto, Beto, né? Eu vejo muitos animais com nomes humanos. Isso é um indício forte de que esse cachorro está no lugar, muitas vezes, de uma criança que não nasceu, ou de uma criança que foi embora. Sim. E às vezes até de um ex, né? Às vezes o ex foi embora e põe o nome da pessoa ali. Isso pode causar algum problema, pegando o gancho, professor? Pode. Isso é um antropomorfismo, um processo de humanização, onde o animal vai ter uma carga, uma possibilidade de pegar mais questões do sistema dessa tutora do que pegaria se tivesse um nome normal. Perfeito. Rex, Dick, alguma coisa assim. Doutor, e a Eunice Cristina de Souza, ela está perguntando assim, tem um dálmata e ele anda latindo demais. Por que isso pode acontecer? Acho que não era normal ele latir tanto, né? Várias questões. Se eu atendesse um caso desse no consultório, eu perguntaria para a tutora o que aconteceu de diferente na casa. E 2 situações me chamam a atenção. A quem esse animal está mais ligado? Primeira pergunta, a senhora que fez a pergunta ou alguém da casa? E segunda pergunta que eu faria, alguém resolveu ficar quieto, falar menos, se calar muito? Porque o que a gente observa é que os animais que latem muito, ou eles estão honrando alguém que fala demais ou alguém que fala de menos. Verdade, perfeito. E a Eli está perguntando assim, vários cães meus tiveram baço aumentado e outros insuficiência renal. Por que essa repetição? Eu perguntaria para ela se você tem problemas de baço, está ligado a um conflito de sangue. Eu perguntaria para ela se ela tem medo de sangue. A quem esse animal está ligado e se essa pessoa ao qual o animal está ligado não pode ver sangue, não consegue tirar sangue, não consegue fazer um exame no laboratório, tem aversão a sangue, às vezes por conta de ter visto um acidente. Essa é a primeira pergunta que eu faria. A segunda, insuficiência renal, está ligada a um conflito de água, medo de morrer afogado, medo de uma enchente, um trauma de um barco no mar, no rio. Então eu pergunto, né, para essa pessoa se tem alguém na casa com medo de sangue ou com medo de água. E ela respondeu, meu marido tem aversão a sangue. Isso. Certinho, aí, respondido, Eli. Isso, e significa que o cachorro está ligado ao teu marido, nessa questão do conflito de sangue. Agora,
responde pra gente o trauma de água, da onde vem? Água, ela escreveu, Eli, trauma de água, tem alguma coisa que aconteceu com alguém da sua casa? Água ela não sabe, doutor. Na infância, você lembra de algum susto teu ou seu marido com água? Às vezes aconteceu alguma coisa, até ela viu com alguém, né, acontecendo alguma coisa, não precisa ser com Não precisa ela, né? ser com ela? Ela tá respondendo, e pegando o gancho, né, doutor? Sexta-feira você vai fazer uma constelação, né, pro pessoal dos animaizinhos do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar depois aqui pro pessoal entrar, poder conversar, participar, né, e poder saber como a constelação ajuda, né, e é fascinante esse mundo. Ela escreveu assim, sim, ele quase se afogou. Respondido. Ele tá Tá aí. respondido para você. O que eu fiz agora foi uma análise segundo nos ensinou o Dr. Hammer, grande médico oncologista alemão, que criou a medicina germânica, né? Então a medicina germânica pode ser olhada dessa forma, né? No meu livro, Medicina Germânica Multiespécie, eu explico tudo isso, né? A origem emocional das doenças dos animais. Perfeito. Bora lá, alguém mais tem uma Essa era a pergunta? próxima pergunta que eu ia. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Marcos, sobre essas questões das emoções, das interpretações das emoções. A medicina germânica, ela vem nos auxiliar bastante, né, nessas interpretações. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a medicina germânica, rapidinho. Falo sim. Foi criada por um médico conhecido como Dr. Hammer, que desenvolveu um câncer no testículo 90 dias depois que o filho morreu, assassinado. Ele era um médico normal, cartesiano, pragmático. E aí ele falou assim, meu Deus, será que essa doença minha tem a ver com o meu filho que morreu? E aí nasceu a medicina germânica, que seria a origem emocional das nossas doenças. Perfeito. E ela trabalha com algumas leis, né, doutor? Que são bem Trabalho. interessantes. Né? O Marcos, qual que é? Ela trabalha com 5 leis, chamadas 5 leis biológicas. Um pouco complexas de explicar aqui, mas, resumindo, ela vê a doença de uma forma completamente do que nós aprendemos, tá? E lembrando que a gente vai ter uma live sobre isso na última quarta-feira desse mês, né, doutor? Sobre medicina germânica. Não percam. Vão se apaixonar como eu e a Rita estamos. Exato. Eu já aceitou nosso convite previamente para a nossa próxima live de medicina germânica, por isso que só uma palhinha, né? Sim. Em relação à medicina germânica, Marcos, em relação à metafísica, tem uma relação com a metafísica direta ou não? Olha, o Dr. Hammer, como era um médico alemão muito pragmático, ele explica as nossas doenças físicas através de traumas psíquicos que sensibilizam determinadas áreas do cérebro que comandam determinados órgãos que adoecem. Então, a princípio, ele não faz essa relação da medicina germânica com a metafísica. Mas olha, o céu é o limite para o conhecimento, né? A gente pode olhar tudo com vários olhares, né? Sim. E as constelações, professor? Perfeito. As constelações de Bert Hellinger, elas foram criadas através das 3 leis do amor: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, né? E quando a pessoa me traz um problema, eu tento ver aonde ela errou nas leis. Porque a constelação não é só uma terapia, é uma filosofia de vida também. Em todas as situações da vida, se você aplicar as 3 leis, dá certo. Se você falhar em uma delas, dá errado. Certo. É sempre assim. É sempre assim. Então, as doenças, especificamente, falando de nós, médicos veterinários, estão relacionadas a exclusões. Toda doença está ligada a um excluído do sistema familiar. Esse excluído pode ser uma criança que não nasceu, uma criança que tem alguma questão, um idoso que foi esquecido, rejeitado, preterido, alguém com alguma doença psiquiátrica, alguém que tem uma questão com álcool ou drogas, né?
Enfim, eu dei vários exemplos de exclusões que ocorrem no nosso sistema familiar. E quando eu excluo alguém do meu sistema, ou eu adoeço, ou na próxima geração da minha família vem alguém que adoece. E, infelizmente, os animais entram nesse lugar para nos proteger, embora eles não nos protegem, mas apenas para adoecer no nosso lugar. Mas o animal não impede que a gente adoeça também. No entanto, ele nos avisa. Quando um animal na nossa casa está doente, ele é um bioindicador de que alguém pode adoecer daquela doença que ele está apresentando. Perfeito, perfeito. Olha que legal, pessoal, bem legal. Tem alguma pergunta, Rê? Eu tenho mais uma aqui. Fala você agora um pouquinho. Você tem mais uma? Pode perguntar, Fê. Doutor, o Leandro está perguntando quando dois animais que se dão bem dentro de casa, de repente acontece uma briga, se isso também tem a ver com esse ambiente familiar que às vezes está descontrolado. Tem. Há pouco, eu me lembro, você fazendo a pergunta, eu lembrei de uma situação de duas irmãs dentro da mesma casa que tinha dois cães que se davam muito bem e de repente começaram a brigar. Perguntei para ela se estava tendo algum conflito em casa e ela disse que sim. O pai estava muito doente, estava quase terminal e ele estava fazendo lá as divisões de bens. E estava tendo um conflito entre as irmãs. Então, os animais estavam apenas somatizando um comportamento que eram das irmãs, né? Respectivas tutoras dos mesmos. Perfeito. Respondido, Leandro. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, façam uma perguntinha, aproveitem. Ô, Marcos, isso não se encaixa em casos de animais que são, por exemplo, você tem um animal, você adota outro e eles não se dão bem. Não se encaixa também nesse perfil? Olha, eu trabalhei com um professor em Curitiba que ele dizia assim que há duas palavras que não se fala em medicina, né? Uma é nunca, outra é sempre, né? Então, cada caso vai ser um caso. Se atendesse um animal em que eu tenho um cachorro, chegou outro e não se dá bem, eu investigaria. Se na família não tem conflitos entre irmãos, entre pai e mãe, né, entre pai e filho, eu investigaria. Pode ser que tenha. Entendi. Ó, tem mais uma perguntinha, Neneca. Nessa correlação das doenças dos animais com seus tutores, como vocês analisam as convulsões? Excelente pergunta. A Lani. Eu não analiso, mas o Dr. Hammer analisa. As convulsões é um transtorno no córtex motor. Está ligado a pessoas que se sentiram presas. Eu vou dar alguns exemplos. Às vezes a criança, né, alguém da sua família, foi amarrada, aprisionada, por exemplo, para fazer um exame, para fazer um procedimento médico. Isso gerou um trauma psíquico tão grande que mais para frente ela convulsiona. No caso dos animais, a mesma coisa. Ou esse animal ele foi contido mecanicamente, amarrado para fazer um tratamento veterinário, o que eu já fiz muito e hoje não faço mais praticamente, né, que é segurar o animal, muitas vezes para dar uma injeção, um soro, ou ele está ligado a alguém da tua família que passou por isso, que pode ter sido na infância. E eu pergunto para você, tudo isso que eu falei faz algum sentido? Se puder, responde para a gente, por favor. Ô, Marcos, essa gatinha, a Alanis, ela começou um processo convulsivo inédito, assim, aconteceu. Não se sabe qual é o motivo. Acredita-se que ela pode ter caído e batido a cabeça. E depois disso ela fez um quadro de hidrocefalia e aí começou os processos convulsivos. Hoje ela conseguiu controlar com medicações, né? Até eu trabalhei com acupuntura com ela também, cromoterapia. E ela conseguiu o controle disso. Então, acredita-se que foi uma queda. Mas mesmo que foi uma queda, a gente tem por trás também essas conduções, não tem? Dos campos, de que forma isso vai se apresentar? Sem dúvida. Ainda que tenha sido uma queda, eu investigaria
a doença do animal com alguém ou alguma situação do sistema familiar humano ao qual ele se encaixa. No entanto, para o Dr. Hammer, quando há um acidente, uma intoxicação ou um traumatismo, por exemplo, uma queda, isso não tem a ver com questões mentais. Isso são acidentes e aí a medicina germânica não explicaria, em tese, segundo o olhar dele, né? Segundo o nosso olhar de terapeuta e psicanalista, tudo que nos acontece tem uma relação com a sincronicidade, né? Sim. E essa questão do sentir-se preso precisa ser nessa condição do sentir-se preso para algum procedimento, para alguma coisa, ou pode ser se sentir preso num ambiente, de não conseguir sair daquele ambiente? Também pode ser de não conseguir sair do ambiente. Olha, o Dr. Hammer fala uma coisa que impressiona. Você, Renata, educadora, professora, e nós somos pais e mães, etc., até o que a gente fala para o nosso filho eu vou fazer um teatro para ver como algumas mães ou pais reagem com os filhos e que provocaria esse trauma nessa criança. Fica quieto, não se mexe. Pronto. Isso bem dito por uma criança, mais para frente ela pode convulsionar. Porque você está exigindo que a criança fique imóvel. E é exatamente essa situação de se manter imóvel que mais tarde vai somatizar num quadro convulsivo, segundo o Dr. Hammer. Olha que interessante. Com certeza. Bem interessante. Doutor, mais uma perguntinha aqui. Um cachorro que você ama muito se vai antes do seu pai falecer. Esse mesmo pode ter partido para o receber? Puxa, eu não sei responder. Não sei. Essas questões espiritualistas, eu não sei responder. Mas a gente procura a resposta, Fátima, e a gente vai com todo amor responder para você sim. Pode deixar, tá bom? Rê, tem mais alguma pergunta para o doutor? Não, vou deixar as próximas para a próxima live. Eu também, porque senão a gente vai ficar aqui perguntando muito. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. A Eunice falou assim, faz todo sentido sobre o dálmata. Aquela perguntinha que ela tinha feito da insuficiência renal, tudo lá, faz todo sentido. E a Neneca, que o senhor perguntou se tinha alguma coisa a ver, ela falou assim, sim, acredito na sincronicidade. Perfeito. Perfeito mesmo. Fê, deixa eu falar uma coisa. Essa questão do dálmata, da Eunice, ele vem sinalizando muitas coisas para ela desde que ele chegou. Cada hora ele tem um comportamento sinalizando algumas questões que vão acontecer, ou que aconteceu, ou que ela precisou se calar, ou quando não quis se calar. Ele conversa com ela direitinho, né, Eunice? Gente, obrigada a todo mundo, viu, pela pergunta, foi o máximo hoje, adorei, gratidão, Marcos, pela sua presença aqui com a gente. Mas, espera um pouquinho, que eu vou pedir licença, que eu vou fazer o sorteio aqui dos 3 convidados que perguntaram aqui, né? E aproveita o doutor, então, vai bater um papo com ele, que eu vou fazer o meu sorteio aqui pro pessoal. Dá licença, pessoal. A Eli falando que ela quer esse dálmata para ela. Você não quer não, Eli, porque esse dálmata dá trabalho para a Eunice, viu? Mas é muito interessante, né, Marcos, quando eles entram na nossa vida mostrando esse lance do falar, né? É muito interessante. Quando eles vêm pra gente já sinalizando alguma coisa, fazendo a gente se mexer. É muito interessante porque às vezes a pessoa adota um cachorro e esse cachorro é extremamente ativo, né? E não dá sossego para ela. Eu falo assim, pois é, você não queria adotar um cachorro? Então ele veio da sua necessidade. Então agora você aguenta, vai atrás, que tem que se mexer. É verdade. Os animais, eles vêm nos ensinar, né? Algumas coisas que a gente se nega a aprender de uma outra forma, né? Sem dúvida. É verdade. Eu falo que as cachorras que eu tive
antes das meninas, elas veio, principalmente uma delas veio me ensinar tolerância. Porque o que eu trabalhei de tolerância com essa cachorra, de ser assim, persistente, né? E vai até o fim no que ela quer, e você tira ela, ela volta, muito persistente, uma salsichinha, eu sou a terceira adotante dela. E aí, tudo que eu vivi com ela, eu falei, caramba, olha o que eu aprendi para hoje ser tolerante com as minhas meninas. Eu acho que ela me trouxe uma tolerância tão grande, hoje eu tenho uma postura tão diferente do que eu teria no passado com as meninas, que eu só agradeço, né? Só agradeço. Pessoal, eu tô quietinha aqui, ó, mas já tô no último sorteio. Quem tá na live tá vendo aqui, ó. Então, vamos pro último sorteado. Vamos lá? Lar, Paz e Amor. Então, o primeiro... Deixa eu voltar aqui para vocês, né? O primeiro foi o Leandro. O segundo foi a Tamires. E agora foi o Lar, Paz e Amor. Então, eu vou entrar em contato com todos vocês. A gente agradece o apoio aí da Megavet, né, a farmácia de manipulação veterinária. Eu vou mandar para vocês o brinde que eles deram nessa noite para nós, tá bom, pessoal? Então, gente, perfeito, então, muito doutor. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado, Renata. Obrigado, Fernanda, pelo convite. E pelas pessoas que fizeram suas perguntas, que participaram, ou mesmo quem não fez a pergunta, né? Se puderem compartilhar essa live com as pessoas que têm animais, seria muito bacana. E eu ficaria muito grato, né, com essa atitude. Todos Sim, nós. pessoal. A gente pede para vocês sigam o Dr. Marcos Fernandes, a gente aprende todos os dias, ele tem sempre alguma coisinha ali para estar falando, ele faz muito bate-papo, muita live, ele tem o programa na rádio também, né, doutor? Tá sempre com muita informação. Eu vou deixar aqui junto com a live, sexta-feira ele vai estar fazendo uma constelação para esses animais lá no Rio Grande do Sul, né, que aproveitando, né, doutor, tem um contexto deles estarem ali com nós seres humanos, né? Então, o que o senhor também rapidinho pode falar sobre isso? Porque me perguntaram aqui, foi a última perguntinha que eu vi. Na verdade, uma ex-aluna gaúcha, pediu para que fizesse um movimento para conectar os animais às suas fontes criadoras para diminuir o seu sofrimento. Porque muito do sofrimento do animal é se ligar ao nosso sofrimento. Então, quando eles estão na posição de animais, eles sofrem muito menos. Então, eu convido todos a participarem na sexta-feira dessa constelação. E, para finalizar, eu tenho cursos na plataforma Hotmart, de constelação e de medicina germânica. Quem estiver aqui na live hoje e quiser fazer o curso, tem 10% de desconto até meia-noite. Olha que legal, bora lá. Eu vou deixar aqui também para vocês entrarem. Pessoal, não percam. Vale muito a pena. É conhecimento, é ajuda a vocês, ao próximo. É demais, com certeza. Doutor, muito obrigada de coração mesmo. Gratidão. Até mais. Tchau, gratidão, doutor. Até mais. Até mais.